Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Por favor, evita sair, usa máscara e álcool em gel. Eu já falei isso, mas todo vídeo eu gosto de repetir. E então, o canal tem praticamente um ano, né? E o que eu percebi? Nesse um ano e alguns meses, até hoje eu nunca falei sobre o jogo de PS4. Eu já falei sobre a HQ, que é baseada no jogo de PS4, que aliás tu pode conferir clicando no cardzinho aqui. Eu já usei gameplay do jogo de PS4, eu já fiz live jogando o jogo de PS4, mas eu nunca fiz a minha crítica sobre o jogo de PS4. Portanto, sejam bem-vindos à crítica séria Homem-Aranha PS4. A história do jogo é a seguinte: o Peter Parker, ele já é herói, tem 8 anos, ele já tem bastante experiência. Ele enfrentou alguns dos principais vilões dele, como por exemplo o Rhino, o Electro, o Shocker, o Mistério, Abutre, Rei do Crime e Escorpião. E o que acontece? No caso, ele tá indo prender o Rei do Crime logo no começo da história. E depois de conseguir prender o Rei do Crime, o Peter acha que dá pra dar uma relaxada na vida de herói, né? Ele pensa, pô, beleza, acho que finalmente eu consigo dormir bem por alguns dias, até a cidade virar um inferno de novo, e cuidar dos projetos pessoais dele. Afinal, ele tem um emprego agora, ele não pode ficar sendo Homem-Aranha pra sempre, uma hora ele tem que trabalhar. Ele também tem que ajudar a Tia May, que agora trabalha no Projeto Festa e tal, ele passa por lá sempre que pode. E ajudar o agradável Sr. Martin Lee, que coincidentemente também é o vilão conhecido como Sr. Negativo, que aliás é o próximo grande chefão do crime que aparece na cidade. O Homem-Aranha começa a enfrentar alguns dos demônios, que são os capangas do Sr. Negativo. Ele vai investigando e acaba descobrindo que o Sr. Negativo é o Martin Lee. Descobre que o cara usou o Centro Festa como uma forma de lavar dinheiro para conseguir traficar os demônios para Nova York, traficar arma e traficar. Tipo, o cara virou um novo rei do crime. Novo rei do crime 100%. Só que usando uma base que já é estabelecida em Nova York há vários anos, que é o Centro Festa. Só que o problema é que depois que ele prende o Martin Lee, aparece um novo vilão em Nova York. E esse novo vilão misterioso, ele reúne Escorpião, Rhino, Electro, Abutre e o Senhor Negativo. Quem é esse cara? Doutor Octopus. Doutor Octopus, esse que ainda por cima é mentor do Peter Parker nessa realidade. Não mentor como herói, mas mentor como o cara que ensinou ele no ramo da robótica. É o cara que deu pra ele os toques de ciências e tal. Os caras têm uma sociedade. O trabalho do Peter é com Otto Octavius. Ele trabalha na empresa do Otto, que é uma startup que está tentando criar membros mecânicos. Pra te ter ideia de quão inteligente foi o plot, né? Eles foram por esse rumo. Não, nós queremos criar próteses mecânicas e tal, e daí vem a origem dos braços do Octopus. É incrível, cara, simplesmente incrível. Esse jogo, ele fez um trabalho de adaptação maravilhoso, maravilhoso. O jogo, tipo, ele faz ele faz o que toda adaptação deveria fazer. Compila tudo que é essencial em cada um dos personagens, reavalia todos eles 100%, pega tudo que faz um personagem ser quem ele é, transforma no modelo 3D e bota pra te jogar. É isso, é isso. Porque, cacete, todos os personagens, eles têm uma motivação boa, eles têm um propósito dentro da história, e ainda por cima, eles têm uma ligação tão pessoal com o Peter Parker que quando tu chega no final do jogo, tu não consegue zerar sem chorar. Se tu for eu, no caso, porque toda vez que eu zero, eu choro. Eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho vergonha nenhuma em admitir isso. Eu choro das 19 vezes que eu zerei, eu chorei 25. Porque 6 delas eu vi no YouTube, então é isso aí. Ok, continuando. O Sexteto Sinistro surgiu, o Peter Parker foi completamente derrotado. Nesse pequeno período que ele estava fora, quando ele volta pra cidade, quando ele volta a ser Homem-Aranha, volta pra ação,
a cidade foi tomada. Ela virou uma zona de guerra. E o que ele tem que fazer? Deter o Sexteto Sinistro, acabar com todos os prisioneiros que foram soltos enquanto o Sexteto Sinistro surgia. No caso, deu pane elétrica na Ilha Riker e na Balsa, que são duas super prisões de Nova York. E ele tem que prender todos esses caras, tem que lutar contra o exército privado do Norman Osborn, que é a Sable Internacional. Caras esses que foram contratados para proteger as pessoas, mas começam a abusar do poder, até porque eles são a única autoridade que tem ali, já que a polícia é ineficiente. E nesse meio tempo, tu ainda tem que ver como é que a Tia May tá. E como é que alguns outros... Como é que a Mary Jane e o Miles Morales estão se virando. Legal, a cidade tá uma merda. O Homem-Aranha tá com vários ossos no corpo quebrados. Mas lá tá ele, seguindo em frente, lutando contra os caras. Ele aos poucos vai apagando os membros do Sexteto Sinistro e tal, até que no fim sobram os dois últimos e mais emblemáticos, que são o Senhor Negativo, que era amigo do Peter, ele era amigo do cara, ele conhecia o cara há vários anos, e por isso foi um pouco doloroso ver no que o cara se transformou. Apesar de entender o motivo daquilo ter acontecido, ele ainda assim se sentia mal. E por último, o Dr. Octopus, que é tipo, o cara tá lutando contra o mentor dele. Ele tá lutando contra um cara que foi amigo dele por praticamente todos esses 8 anos. O cara tava lá pra ajudar ele desde o começo. E agora o cara simplesmente pega um soro que não tá completo, que é letal pras pessoas, e ele pega esse soro e joga, tipo, no meio de Nova York. É porque assim, eu pulei esse detalhe. Depois que o Peter é completamente humilhado pelo Sexteto Sinistro, o Octopus ele consegue um soro, que é o GR-27, eu acho que é GR-27, que é o Bafo do Diabo. Esse soro, ele tem todo um motivo pra existir, e ele envolve diretamente o Octopus e o Senhor Negativo. Na verdade envolve o Senhor Negativo, o Norman Osborn e o Octopus. Ok, esse soro ele foi desenvolvido no laboratório para ser a cura de todas as doenças e tal, só que deu merda e ele virou uma peste negra 2. Ok, o Otto, pra se vingar do Norman, porque tudo isso era vingança contra o Norman, ele pegou e soltou o GR-27 no meio de Nova York. E infectou várias pessoas, quase toda Nova York, incluindo a Tia May. Nesse momento, essa rixa virou pessoal. O Peter vai atrás do Otto, não só porque ele quer salvar as pessoas, mas porque ele quer salvar a Tia May. O jogo pega as duas trilhas, que é o Peter sendo o herói, ele já querendo salvar as pessoas por ser quem ele é, e perder a pessoa que ele mais ama nesse mundo. Juntou os dois, o cara vai no trilho do ódio e sai pra matar o Octopus. Exagerei. Ele sai pra quebrar o Octopus na porrada. E no fim, ele consegue o soro. É uma luta... Cara, é uma luta que te pega, ela te quebra. É uma luta que te quebra. Porque, tipo, o diálogo entre os dois é triste demais de se ouvir, cara. Porque, tipo, eles eram amigos. O Peter, ele realmente admirava o Otto. E o Otto pegou e fez isso. E, ok, o Peter ele conseguiu o soro. Só que quando ele vai finalmente entregar o soro pra produzir a cura para as outras pessoas, ele entra num dilema moral. Se ele pegar esse soro e usar na Tia May, todas as outras pessoas vão ficar sem conteúdo, não vão ter soro, elas não vão ter cura. Porque é tipo assim, digamos que é um frasco de 250 ml de GR-27. Se esse frasco perder 1 ml, já não dá pra curar ninguém. Entendeu? Não dá pra curar ninguém. E aí ele fica nessa situação. Se ele curar a Tia May, Nova York morre. Se ele curar Nova York, a Tia May morre. Cara, que saída que ele tem? Me diz, que saída que ele tem? E tipo, olha a carga emocional que o jogo veio construindo. Esse jogo ele é maravilhoso, porque tipo, tu começa ali despreocupado, legal, acabei com o rei do crime, uau, opa, Senhor Negativo, tá, beleza, bora sentar esse cara na porrada também. Pera, Martin Lee? Pera lá, Otto Octavius? Não, a Tia May tá doente,
Cara, tu era tudo pra mim. E aí no final ele tem que deixar a Tia May morrer pra salvar Nova York. Que no início do dia tava ótima. Cara, tipo, esse jogo, ele é, de longe, a melhor adaptação de Homem-Aranha já feita. Primeiro porque ele pega o negócio dos poderes e responsabilidades e coloca no vezes 100, assim, e dá-lhe. É isso. É isso. Todas as ações do Homem-Aranha, elas têm um peso gigantesco na narrativa. E no caso, a morte da May, de longe, foi a jogada mais, eu diria que ousada do jogo. É de longe o movimento mais corajoso de toda a história. Porque em momento algum nas HQs tu vê a Tia May morrendo. Ela já foi e voltou várias vezes porque ninguém teve coragem de matar a velha. Aqui não. Aqui ele pega, constrói uma relação de amor entre o Peter e a May, vai desenvolvendo uma relação que já existia, aliás. Ela vai desenvolvendo a relação pra no final tu ter que dizer adeus. Eu tô triste, eu tô triste. É real, eu tava indo bem no vídeo, agora eu tô bolado. A construção dos personagens, ela é magnífica. Ela é magnífica. O Peter, ele continua sendo o herói de sempre, ele acha que dá pra salvar todo mundo, ele não consegue acreditar quando o Otto vira vilão, ele continua com aquela mentalidade otimista dele, entendeu? Que tipo, é direto dos quadrinhos isso. O Peter, ele não desiste das pessoas, ele tenta salvar as pessoas ao máximo que dá, sempre que possível. Só que algumas vezes não dá, e é o caso do Otto. Ele quer ajudar o Otto porque o Otto é amigo dele. Só que ele finalmente chega na conclusão, na reta final do jogo, que não dá. Ele tem que pegar a cura e vazar dali, o Otto que se exploda, ele não tem mais jeito. A gente também tem a motivação do Octopus, que é a seguinte: ele era sócio do Norman Osborn, eles fundaram a Oscorp juntos, só que aos poucos o Norman foi passando ele pra trás. Aos poucos o Norman foi tirando o projeto do Otto. E quando o Otto viu, ele já estava fora da empresa. Ele teve que assinar acordo de patente, ele deixou um monte de projeto dele na Oscorp e tal. E mesmo assim o Norman não deixa ele em paz. As indústrias Octavius perderam verba por causa do Norman. Os projetos que eles estavam sendo financiados, o Norman pegou e tipo, não, esse projeto ele é instável, ele não pode continuar aqui, isso daqui é ilegal, cata. E o Otto, somando isso com a sensação de fracasso pelo fato da empresa dele não ter dado certo ainda, somado com o fato de que ele tem uma doença degenerativa, deixou ele maluco. Então aquele projeto que ele estava fazendo era a salvação dele. Ele vai desenvolvendo o projeto e tal, só que tem um problema no projeto. O chip que ele criou para controlar os braços mentalmente tem um defeito, e esse defeito ele afeta a sanidade mental. O Otto, ele consegue controlar os braços, só que ele vai ficando cada vez mais instável. E é essa instabilidade que faz ele virar o Dr. Octopus propriamente dito. Eu classifico como duas pessoas separadas porque é o seguinte: o Otto, no começo, ele era uma pessoa boa. Ele realmente era uma pessoa boa. Só que, à medida que ele vai usando esse chip na cabeça dele, sem o Peter saber, ainda por cima, sem o Peter saber, porque o Peter, depois que ele descobre, ele fala: se tu usar isso aqui por tempo prolongado, vai dar merda. O Otto faz o seguinte: ele monta um plano para soltar todo mundo da balsa. É ele que cria a falha mecânica na balsa. E ele dá um jeito de contratar todos os membros que ele colocou no Sexteto Sinistro. Ele recruta o Escorpião por dinheiro, ele quita as dívidas do Escorpião e dá dinheiro para ele. Ele convence o Rhino de que ele consegue derreter a armadura na qual ele tá preso e deixar ele voltar a ser uma pessoa normal. Ele desenvolve uma cura pro câncer do Abutre. E ele consegue potencializar a energia do Electro. Que o sonho dele era virar energia viva. E é isso que o Otto proporciona pra ele. O Martin Lee, agora entra o plot principal aqui. O Martin Lee, ele foi um experimento do Norman Osborn. Quando ele era criança, ele passou por um experimento que acabou transformando ele no Senhor Negativo.
Só que o Otto era contra desde o começo. E depois que deu merda, o Martin sumiu, só que ele manteve contato com o Otto. Então tudo isso, o Sexteto Sinistro, a ascensão do Martin Lee, todo esse caos criado, foi plano dos dois desde o começo. Assim, resumidamente falando, é um roteiro bem simples. Ele é bem simples, ele é bem direto ao ponto. A gente tem aqui o Homem-Aranha, derrotou o Rei do Crime, apareceu o Senhor Negativo e agora tem o Sexteto Sinistro. Pronto. Só que, pelo fato de ser uma gameplay longa, de cerca de tipo 17 horas pra te zerar o jogo, isso tu fazendo o modo história normal sem explorar tudo, tu tem muitos detalhes a serem abordados, tu entende a motivação dos vilões. Os vilões, não todos, mas tipo, os principais, assim, tipo o Dr. Octopus, o Martin Lee e o Norman Osborn, mais ou menos, que ele é um antagonista, ele não é ainda propriamente o vilão. Eles têm uma motivação muito bem trabalhada, entendeu? Tem toda uma riqueza de detalhes no jogo. Por exemplo, tu tá no Centro Festa, tu analisando assim o ambiente, tu interagindo com as coisas, tu vai vendo, ah não, tem. Aqui tem preparatório de entrevista, tem sala de apoio, tu vai vendo, aparece até menção ao Flash Thompson, por exemplo. Na missão que tu tem que invadir o escritório do Martin Lee, se tu olhar direito, tu vai ver, tu lê o diário dele, tu vê o que ele sente por dentro, entendeu? O jogo vai enriquecendo a mitologia sem precisar ficar vomitando informação na tua cara. Se tu quiser pegar e ler, lê. O jogo não vai parar. Vamos pro flashback do Sr. Lee. Aí tá lá contando a vida dele. Uau, não. O único flashback que tem ali, que nem é flashback, é só um registro, é como que ele virou o Senhor Negativo. Aí o que ele sente em relação a isso, como que ele se aliou ao Otto, é só tu pegando e lendo os documentos direitinho. Parecido um pouco com os jogos do Batman, que os jogos do Batman, qualquer coisa que tu vai fazendo, vai ganhando troféu, vai ganhando documento. Se tu tiver tempo pra parar e ler esses documentos, a mitologia do jogo fica infinitamente maior. E é isso que acontece aqui. A gente também tem o Miles Morales, que é muito bem apresentado nesse jogo. Ele empata com a versão do Aranhaverso. Porque assim, a das HQs é boa, tá? Eu vou até me retratar aqui. Momento retratação. Aquele vídeo que eu fiz falando sobre o Miles, eu tava enganado, tá? O Miles, ele não é um personagem ruim. Ele simplesmente não é o Peter Parker. É só isso. Ele não é o Peter Parker. Ele não tem obrigação de ser herói. E eu tava cobrando isso dele um pouco. Só que eu percebi depois que é o seguinte, o Miles, ele não quer ser herói. Ele passa pelo mesmo arco de desenvolvimento do Peter, de grandes poderes e grandes responsabilidades, porque ele percebe depois que o Peter morreu que agora a responsabilidade de ser o Homem-Aranha é dele, mas ele não quer essa responsabilidade. Ele demora muito tempo pra assumir e quando ele assume ele perde a mãe, então ele regride. Só que o Peter, ele tem um comportamento diferente, ele tem uma postura diferente. O Miles não. O Miles, por ser mais novo, por ser mais... ele, digamos assim, por ser, tipo, ser outra pessoa, ele tem uma postura própria, ele tem atitudes diferentes, então ele não tá errado, ele não é um Homem-Aranha ruim por não querer ser herói. Ele tem o direito dele. Só que a minha comparação com o Tom Holland continua, porque é o seguinte... os dois são altamente inexperientes e os dois são irresponsáveis. Só que o Miles tem um perdão para a irresponsabilidade dele, que é ele não querer ser herói. Ele se mete em uma outra situação, mas no geral ele não queria ser herói. E aí quando dá tudo errado, ele fica tipo... mas eu não queria nada disso, eu não queria esses poderes, eu não queria nada disso, eu não queria estar nesse meio, agora minha mãe tá morta, e agora? Entendeu? O Tom Holland não, o Tom Holland tá lá, yay, Homem-Aranha é muito da hora, Até que chega em Far From Home. Fim do momento retratação. Enfim, no jogo, a gente tem o Miles lá e tal, e assim, tu vê que ele tem muito mais desenvolvimento, ele cresce dentro do jogo muito rápido, porque tipo, ele tá lá, fanboy do Homem-Aranha, até que durante um evento na prefeitura pra premiar o pai dele por ter salvado a vida do Homem-Aranha, tem impedido um esquema criminoso, ele acaba sendo morto. Só que assim, o que é legal? O jogo, ele não te bota do ponto de vista do Homem-Aranha naquele momento. Ele te bota do ponto de vista do Miles. Eu vou abordar esse detalhe mais na frente. E o que é legal? Tu vai sentindo o que o Miles tá sentindo. O jogo consegue se conectar contigo. A construção dele é maravilhosa. E aí tu vê o Miles passando pelos estágios do luto,
se recusando a entrar no Projeto Festa. Depois ele entra no Projeto Festa, começa a ajudar, interagir com a galera ali dentro, vira amigo do Peter, da Mary Jane, da Tia May. No final do jogo ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Na expansão do jogo, tu vê que ele tá interessado em como ser herói e agora ele vai ganhar o jogo próprio. Entendeu? Tipo, no intervalo de algumas semanas ele passou de um moleque que era só fã do Homem-Aranha pra um moleque que tá ali, tipo, pra virar suporte ou até superar o Homem-Aranha, entendeu? Então é por isso que esse jogo, a história desse jogo é tão bem construída. Cada personagem tem seu arco de desenvolvimento ali dentro. A Mary Jane, a Mary Jane eu não gostei muito dela no jogo não, porque ela é meio hipócrita. Mas é só isso que eu queria falar, ela é hipócrita. Bom, a jogabilidade, ela é um pouquinho, ela é e não é inovadora, sabe? Porque assim, a mecânica de combate, ela é muito próxima do jogo do Batman, da quadrilogia Arkham, entendeu? É tipo, tu bate, desvia, tu consegue fazer combo, tu consegue fazer especial quando acumula uma certa quantidade de acertos, ou quando tu acumula foco, no caso. Mas o que destaca aqui é que a interação com o mapa no geral, ela reforça a inteligência do Homem-Aranha. O jogo não deixa nada sem explicação ali. Porque é o seguinte, um jogo extremamente realista, sabe? Extremamente realista. Ok, tem um ou outro acerto, um ou outro erro assim que é meio... ou preguiça de desenvolvimento, como o Wendell Bezerra do jogo. Mas assim, no geral, o visual dele num todo é realista. Então, quando tu olha e aparece identificação de crime, identificação de monumento, identificação de objetivo, identificação de missão extra, tu olha aquilo e tu acha meio absurdo, certo? Ah, beleza, mas é a questão de localização do jogo. É aqui que mora a grande sacada do jogo. Porque é o seguinte, lá na abertura, tu vê o Peter, tu vê o apartamento do Peter e vê as coisas que ele fez, vê modelos de lançador de teia, fluido de teia, as economias, as coisas que ele fez, e uma delas que a gente observa é o traje dele. Tem um circuito dentro da máscara. O que é aquele circuito? Ele criou uma inteligência artificial, simples assim, ele criou uma inteligência artificial pro traje dele. E é daí que vem todos aqueles itenzinhos mágicos do mapa. Todos os pontos que estão sendo representados no mapa são os que aparecem dentro do GPS do traje. Entendeu? É isso que tu fica, uau! É isso que eu fico, uau! Mas que brilhante! Nossa, que incrível! Sério, porque é uma sacada muito simples. É tipo, não, aquilo que tu tá vendo no mapa não tá lá de verdade. É do traje. Acabou. O Peter é inteligente a ponto de ter colocado todos os marcadores do mapa no traje dele. Ele criou uma inteligência artificial para fazer um modelo de Nova York e poder apresentar para ele visualmente onde tá cada coisa. Tipo, tem um rastreador de mochila. Aí, na direção da onde tá vindo o sinal do rastreador, vai estar lá um indicador de que tem uma mochila. Ou então, alguém liga para ele e fala, tu tem que vir pro Empire State. A inteligência artificial reconhece que o objetivo é o Empire State e marca o Empire State no mapa. Isso é genial, porque, tipo, além de justificar a falta de realismo no mapa, ela reforça a inteligência do Homem-Aranha, assim como os dispositivos extras de lançador de teia que ele usa. Tipo, a gente tem 8 dispositivos à disposição para usar. Ou seja, a tua mecânica de luta, a tua mecânica de combate, ela pode variar como tu quiser. Tu pode ser mais agressivo e usar teia de impacto. Tu pode ser mais furtivo e usar a teia laser. Eu esqueci o nome agora. Acho que é mina laser, alguma coisa assim. Que é um feixe de luz que quando alguém passa, puxa. Tu pode usar granada de teia, matriz de suspensão, teia elétrica, drone aranha, entre alguns outros que eu não tô lembrado agora. Mas tipo, é interessante porque ele revitalizou o Homem-Aranha. Ele conseguiu pegar elementos que são antigos assim do personagem e criar novos em cima disso.
E não é um negócio que fica absurdo, porque o Homem-Aranha é inteligente o suficiente para criar aqueles dispositivos. Que, aliás, é uma discussão que eu tenho frequentemente na internet, que são pessoas que, tipo, mas por que o Homem-Aranha de PS4 pode ter tecnologia e o do cinema não pode ter tecnologia Stark? Esse é o ponto. É tecnologia Stark. O Homem-Aranha não precisa que alguém crie as coisas por ele. Ele mesmo faz. Assim como ele criou o traje dele avançado. Mas o Octopus ajudou. Não, o Octopus deu ideias. Ele deu ideias. O Peter pegou essas ideias, fez a versão dele e resultou no traje que a gente conhece do jogo. É por isso, aliás, que eu reclamo tanto da HQ, porque a HQ deturpa inúmeros eventos, e um deles é o Otto ter esboçado 100% do traje. Não, tu vê lá no e-mail que ele mandou, ele fala o seguinte, se eu fosse tu, eu usava esse material aqui, eu mexia nisso, nisso e nisso, pronto. Aí o Peter, legal. Beleza, ele transformou tal parte, tal parte, tal parte e fez o traje. Tanto que no final, ele precisa criar um novo traje, ele pega e reforça ou melhor, ele replica a tecnologia que o Otto criou. Ele é capaz de fazer isso. Por isso faz sentido ele usar tecnologia no jogo. Eu não sou contra isso. Eu acho que isso é um grande avanço pro personagem. Porque a tecnologia foi ele que desenvolveu, entendeu? É esse o ponto. Ele pegou e fez. Se ele tivesse o mesmo traje no cinema, por exemplo, eu não ia reclamar. Porque eu sei que foi ele que pegou, construiu, programou e tá lá o traje. Mas enfim, além da jogabilidade do Peter, nós temos também Miles Morales e Mary Jane Watson para jogar. A jogabilidade do Miles, ela é interessante porque é o seguinte, ele, assim como o Peter, é um excelente programador. Então, ele criou um aplicativo que consegue hackear certos dispositivos eletrônicos. E a gameplay favorece e te incentiva a usar esses hacks, sempre que preciso. Por exemplo, a Sable chegou na cidade, eles criaram várias zonas de quarentena. O Miles tem que evitar essas zonas. O que ele faz? Começa a hackear os drones ficam com ponto cego, ele vai lá e passa. Um drone tá vindo. Hackeou, cegou o drone, vai. E em alguns momentos específicos, ele te passa o controle pro Miles pra te sentir o impacto dos eventos pro Miles. Por exemplo, na hora que o pai dele morre, tu vai lá conferir o corpo, como Miles. Tu passa, tu vê a destruição, tu é uma pessoa impotente naquela hora. Tu não tem os poderes do Homem-Aranha, tu não pode chegar e apagar todo mundo. Por quê? Porque o Homem-Aranha tá inconsciente. Então tu, como Miles Morales, vai lá e vê. E em alguns outros momentos em que o Homem-Aranha não tá presente também, tu, como Miles Morales, sem poderes, vai lá, invade uma instalação militar, uma área que tá sendo uma área que está sendo protegida pela Sable International e acaba sendo atacada pelo Rhino e pelo Escorpião. E tu, como Miles Morales, vai lá, cata remédio, tem que fugir, pega outros negócios, se protege do Rhino, espera ele passar, daí hackeia alguma coisa pra distrair ele, entendeu? É legal como o jogo consegue pegar e tipo, não é tão divertido assim viver no mesmo mundo que o Homem-Aranha. Só é divertido se tu for o Homem-Aranha. A Mary Jane, ela é na gameplay dela que tu pega as hipocrisias, porque ela reclama tanto de que o Homem-Aranha está sempre salvando ela, mas ela faz tanta merda, mano, tanta merda. A jogabilidade dela é parecida com a do Miles, só que ela não pode hackear os aparelhos, mas ela tem um dispositivo que o Peter dá pra ela, que tipo, ele cria distrações. Então, tipo, tem alguém armado apontando na direção que tu quer ir, tu joga essa distração pro outro lado, a pessoa vai virar e ela consegue passar. Aí mais pra frente ela consegue um taser também, mas é só. Só que de longe a gameplay dela eu acho que é menos interessante que a do Miles. Porque, sério, ela faz muita besteira, cara, muita besteira. E jogar com ela reforça o quão ela é imbecil nesse jogo. Quando eu tava editando, eu acabei de perceber que eu esqueci de colocar quais foram as hipocrisias da Mary Jane. Então, ela vive reclamando pro Peter: ai, para de me tratar como criança, ai, para de me buscar nos lugares, para de tentar cuidar de mim. 2 minutos depois, a retardada tá dentro de uma base militar altamente armada e fica: Peter, socorro. Não, é sério, me diz se isso não é uma pessoa hipócrita. Então, pra concluir,
O que a gente tem? O jogo de PS4, ele consegue entregar uma nova versão do Homem-Aranha, 100% original, tá? E, tipo, ela pega e reformula o material das HQs. Então ela consegue provar, diferente do argumento fraquíssimo de muitas pessoas de tipo, ai, mas por que tu tá reclamando do filme? Tu quer a mesma coisa dos quadrinhos? Não, cara, não. Eu só quero uma adaptação decente, que é exatamente o que o jogo faz. Ela pega o que tem na HQ, compila e traz pro jogo da forma que ele quer. O que importa não é a história em si, o que importa são os personagens. Se os personagens são fiéis, tu pode fazer o que tu quiser com eles, entendeu? Tu pode pegar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo aqui é, deixa eu pensar. Traz o Homem-Aranha, tá? Adolescente, na escola. Ele sofre bullying, ele tem que ajudar nas despesas de casa. Pronto, tá aqui, já é a base do personagem. Agora, se ele é extrovertido, se ele é introvertido, se ele é arrogante, isso já não importa. O que importa é que ele tem uma responsabilidade, ele tem que cuidar das coisas e ele faz isso. A personalidade dele, ela pode variar, não tem problema ela variar. Desde que ele não deixe de ser altruísta. Ele tem que, por pior que seja, por mais babaca que ele seja, se ele continuar sendo altruísta, tá ótimo. Agora, qual vilão ele vai enfrentar primeiro, quem ele tá namorando, isso não tem a menor relevância. Porque é uma adaptação. Tu pode botar, no caso do MCU, tu pode botar a Michelle Jones, que eu não ligo, desde que o personagem seja fiel. Pode ser fiel. É só isso que eu preciso. Que ele seja quem ele é nos quadrinhos, de personalidade. Agora, se os vilões não são iguais, se os vilões fazem A ou B, eu não ligo. Eu não ligo. E é isso que acontece no jogo. O Octopus era tipo o sensei dele. E virou o maior vilão. Eu tenho problema com isso? Eu não tenho nenhum problema com isso. Porque funciona. Funciona, dá certo. É uma nova visão do Octopus. E ainda por cima, é uma das minhas favoritas. Porque ela pega o Octopus dos quadrinhos, transforma numa coisa nova, junta com o Peter Parker novo que eles já criaram e apresenta uma nova visão sobre o que a gente tem. O original não foi deturpado e ainda por cima a gente tem uma releitura do material fonte decente, digna do original. Fica quase no mesmo nível. Um pouquinho perto, assim. Outra coisa que eu queria exaltar aqui é a trilha sonora do jogo. Cara, ela carrega o jogo nas costas. O que tinha de falha, o que faltava na história, a trilha sonora pega e tipo, não, tá aqui, completou. Pronto. A música, ela tá muito bem casada. A música de ambiente, quando tu tá só rodando pela cidade, ela torna a experiência única. O cenário em que tu tá inserido, junto com a música, junto com a jogabilidade, também te traz uma experiência assim nova, porque tipo, a cidade ela é uma maquete. Tu tá olhando ali uma maquete de Nova York. E tipo, tu vai balançando, tu vai ouvindo a música, tu vai combatendo o crime, a música tá bem harmonizada. Os momentos de tensão, tem a música no tom certo. No caso, a batalha final, combinando a música que tá tocando com o sentimento do Peter, o sentimento que acumulou em ti da traição, do sofrimento de ter que lutar contra um cara que era a tua segunda figura paterna, é sensacional, cara, é sensacional. O jogo ele consegue te transmitir emoções na jogabilidade, na ambientação, na música. E tipo, é um jogo perfeito, ele é perfeito. Claro, ou melhor, ele não é perfeito, ele tem seus defeitos, mas tipo, ele para cada 39 bilhões de acertos tem um erro, entendeu? Então, tipo, é um jogo muito bom, é um jogo muito bom. Claro, teve a galera que quando lançou ficou, ai, mas o jogo tem bug. Todo jogo tem bug. Todo jogo tem bug. Não é porque tu comprou o jogo e a tua versão veio com defeito que tu vai dizer que o jogo por inteiro é ruim. A questão não é a jogabilidade, não é só a jogabilidade. A questão é a experiência.
Tu comprou um jogo, ele tá falhado, beleza, reclama pra Sony, pede reembolso, compra de novo e dá-lhe. Pronto, testa. Tu não vai poder avaliar um jogo porque a tua experiência foi ruim. Tu tem que pegar o jogo, jogar ele 100% ou pelo menos concluir a história pra te poder pegar e falar mal. No mínimo, é o mínimo que eu espero de ti pra poder dizer, ah não, eu não gostei desse jogo. E isso foi pra vocês que falaram que The Last of Us 2 era ruim sem ter jogado, tá? Zerava primeiro. Beleza, tu não gostou, é teu direito, mas zera primeiro. Pra provar que tu viu tudo antes de falar o que tu tá falando. É a mesma coisa do Homem-Aranha. Confundi Homem-Aranha com The Last of Us 2 aqui. Que sensacional, parabéns. A culpa é da ausência de uniforme, tá? Eu vou jogar tudo pra falta de uniforme se eu falar besteira aqui. Era só isso que eu tinha pra falar, cara. Eu gosto realmente... Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse jogo. Porque pra mim, ele é uma revolução não só nos jogos do Homem-Aranha em si, mas nos jogos da Marvel. Porque ele é o primeiro jogo da Marvel da nova geração. E tipo, ele é o único jogo que tem um gráfico decente. É o principal jogo do Homem-Aranha de agora, porque o Homem-Aranha é o único herói da Marvel que teve uma porrada de jogo. Uma porrada de jogo. A gente tem a trilogia do Tobey Maguire de jogo do Homem-Aranha. A gente tem a duologia do Andrew Garfield de jogo do Homem-Aranha. Tem Ultimate Homem-Aranha. Tem Homem-Aranha e Venom Carnificina Máxima. Tem... Deixa eu pensar. Deixa eu lembrar aqui. Tem Ultimate Alliance, que não é só do Homem-Aranha, mas é um jogo da Marvel também. E enfim... Tem a Ameaça de Electro também, que eu lembrei agora. Enfim, tem uma porrada de jogo do Homem-Aranha. Só que, tipo, até então, os únicos que eram realmente bons eram Ultimate Homem-Aranha e Homem-Aranha 2, que são extremamente datados. Aí chega o Homem-Aranha de PS4, com um visual maravilhoso, orquestra perfeita, gráficos... Uau! Jogabilidade fantástica, que remete aos jogos do Batman. É o único jogo da Marvel que consegue chegar perto do que a Rocksteady fez com Batman. Entendeu? Então, tipo, é um marco é um marco pra Marvel na mídia, no ramo dos videogames. E tudo isso começou com o Homem-Aranha. É o que eu falo, toda vez, o Homem-Aranha é o herói principal da Marvel. Tanto é que toda mídia nova que a Marvel vai embarcar, o Homem-Aranha é o primeiro. Qualquer coisa que seja. Ah, qual é o primeiro herói do universo Ultimate? Homem-Aranha. Primeiro herói do universo Noir? Homem-Aranha. Ele tá sempre lá, mano, ele tá sempre lá. Primeiro herói do universo 2099? Homem-Aranha. Primeiro personagem da nova geração de jogos da Marvel? Homem-Aranha. Não vem falar que é o Homem de Ferro. Foi mal. Mas beleza, tá, é só isso que eu queria falar. O Homem-Aranha é o herói principal da Marvel. Não é favoritismo meu falar isso. Ele é o principal da Marvel. E esse jogo, ele realmente é bem relevante pra história da Marvel nos videogames. Enfim, se eu continuar falando aqui, eu vou começar a puxar muito o saco. Então eu vou cortar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Compartilha com os amigos também, se tu achar que eles vão gostar. E se tu quiser ajudar no Apoia-se, o link vai estar na descrição. Doando a partir de R$1, tu pode concorrer ao nosso sorteio de HQs, tá? Vai valer Aranha Verso número 1, onde a gente tem o começo do arco Aranha Verso nas HQs. Tem a apresentação da Gwen Aranha e da Penny Parker. É oficialmente a primeira aparição das duas nos quadrinhos. E é isso aí. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima e tchau!